Sabe quando a gente abre o nosso mapa astral e a gente vê linhas coloridas em todas as direções, às vezes formando um quadrado, às vezes formando triângulos? Pois é sobre isso que a gente fala hoje, sobre aspectos planetários. Essa não é uma aula, é um vídeo com algumas dicas para quem está um pouquinho mais adiantado na astrologia e quer entender um pouco mais, além de signos, planetas e casas astrológicas. É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva para você receber as notificações. Bom, moçada, bora falar sobre aspectos planetários. Vamos lá. Os aspectos planetários são os graus matemáticos estabelecidos entre um planeta e outro. Então, quais são os graus entre um planeta e outro? A astrologia não é apenas a respeito de narrativas mitológicas, paralelos, símbolos e interpretações. Isso tudo segue regras, e segue regras matemáticas, as regras dos ângulos entre os planetas, ok? Leigos em astrologia gostam muito de usar a expressão porque eu tenho aspectos positivos e negativos no mapa. Nem na astrologia, nem na mitologia, muito menos entre os antigos deuses gregos, se utilizava essa perspectiva do certo e do errado. Afinal, o que é certo e errado no mundo antigo e pagão, em que tudo era dual, tudo era dualidade, tudo era certo e errado, tudo era harmônico e desarmônico em paralelo, ao mesmo tempo, ok? Eu acho que as expressões mais corretas, e muitos autores usam outras expressões para lidar com esses aspectos. Eles são ou fluentes ou não fluentes, harmônicos ou desarmônicos, eles são favoráveis ou desfavoráveis a nós, e também isso tudo depende da maneira como a gente usa esses aspectos planetários. Vou deixar para vocês aqui na tela já para ir ilustrando o mapa de uma figura que todos nós no Brasil conhecemos, mas eu não vou dizer quem é. Vocês começarem a entender esses desenhos, estão ouvindo, estão vendo e estão entendendo isso tudo com mais facilidade. Bom, vamos lá. Para nos sentirmos completos, precisamos que algumas áreas da vida sejam desfavoráveis, para nos motivarmos em direção à realização de uma missão, de uma tarefa ou do cumprimento de um objetivo. Afinal, se não fizermos um determinado esforço, não nos desenvolveremos naquela área da vida, ok? Então, se não existe alguma coisa que dificulta, que atrasa, que é uma pedra no sapato, a gente não vai conferir, ver o que é e tentar oferecer uma resposta criativa para aquilo, né? Inclusive, e é justamente porque às vezes a gente tem desafios numa determinada área da vida da gente relacionada a um determinado planeta que é uma potência psicológica, que muito provavelmente a gente vai colocar mais energia naquilo para resolver aquilo, e muitos de nós podem se tornar mestres naquilo que um dia foi uma dificuldade para a gente, ok? Por outro lado, precisamos de algumas áreas favoráveis para que possamos nos sentir fortes, potentes, poderosos, né? Tá tranquilo e tá favorável. Nessa área eu domino, disso eu entendo, né? Esse é o meu superpoder, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Vamos lá. Se um planeta só tiver aspectos desfavoráveis, torna-se difícil expressar as energias daquele planeta. Tem planeta que só tem aspecto difícil e ele não flui, ele de fato trava. O desafio se torna a superação daquela dificuldade representada pelo aspecto e transformá-la num elemento de construção, como eu já falei. Se um planeta só tiver aspectos favoráveis e harmoniosos, pode ser que tomemos a vida como certa, como fácil, né? Tá resolvido, né? E aí a gente não faz o menor esforço para resolver aquela questão da vida da gente, ou para desenvolver aquela área, ou para desenvolver aquele planeta. Isso acontece porque não vivenciamos qualquer tensão que demandaria um esforço da nossa parte. Nesse caso, podemos deixar de usar os nossos potenciais, e a gente pode ter, mas a gente não usa, né? E que seriam ignorados e esquecidos. Então tem gente que sabe que o negócio flui fácil numa determinada direção e simplesmente, deixa pra lá, não tô a fim de trabalhar com isso não. Tá tudo tranquilo, ok? Teoricamente, segundo este livro, para mim é um dos melhores livros de astrologia básica, ok? Vou deixar inclusive a foto da capa desse livro no story do Instagram da astróloga, tá bem?
Os autores são muito felizes em tratarem a astrologia de uma maneira muito simplificada, e é por isso que eu gosto. Os autores Marion Demarche e Joan McEvers, acho que é assim que se pronuncia o nome deles, dizem o seguinte: teoricamente, procuramos e precisamos de aspectos favoráveis e desfavoráveis ao mesmo tempo para que possamos compensar uns aos outros. O que não é muito diferente, por exemplo, aí eu traço um paralelo, como por exemplo, usar a roupa certa. Todos nós, é muito difícil se encontrar uma pessoa que tenha um corpo perfeito dentro dos padrões do que se imagine um corpo perfeito, né? Todos nós temos alguma coisa que está um pouquinho além, um pouquinho aquém, né? Então, como eu escrevo no texto, às vezes a gente tem mais ombro ou menos ombro, às vezes a gente tem mais quadril, tem mais bumbum, né? Às vezes a gente tem muito peito, às vezes a gente tem pouco peito, né? Às vezes a gente tem muita perna, pouca perna, é muito alto, é muito baixo, é mais cheinho, é muito magrinho. Cada um de nós tem um corpo à sua maneira. E uma das coisas mais interessantes, por exemplo, na moda, isso eu aprendi com a minha avó, que era costureira, é o seguinte: a arte de vestir-se bem é a arte de mostrar o que você tem de mais venusiano, de mais bonito, e de ocultar, de esconder, de disfarçar aquilo que não te favorece muito. Então eu acho que dentro da perspectiva do mapa astral também não é muito diferente. A gente evidencia, usa nas suas melhores potências aquilo que a gente tem de favorável e a gente, não que a gente vai esconder da gente, mas a gente tenta dar uma saída melhor para os aspectos desfavoráveis, ok? O que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? O figurino ideal iria, portanto, mostrar o que temos de favorável e disfarçar os desfavoráveis. E no jogo dos aspectos planetários ou no jogo da vida, não seria tão diferente. O resultado final deveria ser uma imagem integral, com tudo que a gente tem, né, com as nossas dores e as nossas delícias, de maneira mais consciente para nós mesmos, ok? Formando um todo que represente uma identidade única. Então não fique naquela churumela, eu tenho tantas oposições e quadraturas, meu mapa é um horror. Não, querido, tem mapas com quadraturas tremendas, como o que eu estou mostrando para vocês aqui em tela, que é o mapa de uma pessoa que fez do limão uma limonada sensacional. Então that's the point, essa é a questão. Bom, vamos lá para os aspectos. Eu estou trazendo hoje 1, 2, 3, 4, os 5 posicionamentos que são os mais importantes do mapa, ok? São chamados aspectos planetários maiores. Comecemos pela conjunção. O que é a conjunção? Conjunção é uma união, conjunto, estão juntinhos. Dois planetas, eles estão a 0 grau um do outro, unidos, né? Se eles estiverem até 7 graus, 5, 7 graus um do outro, ainda é considerado uma conjunção, ok? É quando estão unidos e eles podem, portanto, representar superpoderes. Você pega a potência de um planeta, de um outro planeta e uau, unidos, juntos, trabalham juntos, né? E se potencializam, ok? Entretanto, a gente pode entender as conjunções. Tem gente que diz que as conjunções são apenas aspectos favoráveis. Não necessariamente. Você está unindo qual planeta a que outro planeta? De repente, você está unindo aí 2 planetas que não funcionam muito bem juntos. Então, nas conjunções a gente tem, geralmente, superpoderes, mas a gente também pode ter umas super encrencas. De modo geral, são sim favoráveis dentro da literatura astrológica. Ok? Bom, agora a gente vai falar de um sextil. O que é um sextil? É aquilo que parece um hexágono no mapa, ok? São ângulos de 60 graus entre os planetas. Geralmente são conhecidos como aspectos que geram oportunidade e facilidade de fluência entre as potências dos planetas. Então, um sextil entre um planeta e outro funciona bem na base da amizade. A gente pode trabalhar muito bem juntos. Eu te empresto qualidades, você me empresta e a gente flui bem juntos. Bom, vamos falar agora da quadratura. O que é a quadratura? É aquilo que desce quadrado, é aquilo que é difícil. É o desenho de um quadrado no mapa. São ângulos, portanto, de 90 graus entre os planetas. Entretanto, a gente não precisa ter uma quadratura, um quadrado inteiro no mapa para a gente entender que ali existe uma quadratura. Se você tiver 2 planetinhas formando um ângulo de 90 graus entre um e outro, ali já há uma quadratura. Então não precisa ter o desenho completo perfeito, tá?
Geralmente são considerados aspectos bastante desafiadores, são os mais desafiadores, né? E falam de uma tensão de difícil resolução. Mas, por outro lado, mapas sem quadraturas podem sugerir pessoas sem motivação na vida. Tem muita gente que fala assim, poxa, Aline, mas hoje você está falando de um céu tão pesado, tão difícil, não dá para facilitar? Não dá para facilitar, a astrologia tem regra. E a quadratura é uma dessas regras, são momentos tensos e difíceis, então a gente vai falar da tensão. Entretanto, existe sempre a possibilidade criativa de todos nós, seres humanos, usarmos aquele saco de limões, entendeu? Pra gente fazer uma baita de uma limonada. E no Brasil a gente é expert em fazer caipirinha, né? Somos muito bons nisso. Então, eu acho que depende de quem faz e como faz, tá? Bom, vamos para os trígonos. Os trígonos são muito favoráveis, são ângulos de 120 graus entre os planetas. Ou seja, um triângulo. Se a gente vê um triângulo no mapa, ok? Com todas as suas equiláteros, não é mesmo? Todas as suas partes de 120 graus, a gente tem um trígono. Entretanto, também assim como as quadraturas, a gente não precisa ver um triângulo perfeito no mapa para dizer, olha, ali tem um trígono. Não, a gente pode pegar só dois planetinhas que estejam num ângulo de 120 graus entre cada um deles, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Geralmente são aspectos fluidos que geram facilidade e bons intercâmbios entre os planetas. Eles são ainda mais poderosos que os sextis. Então são, olha, a gente é brother mesmo, é um planeta trabalhando com o outro muito bem. Eu te empresto minhas qualidades, você me empresta as suas, e aqui a coisa flui muito bem. É um belo de um intercâmbio, os trígonos, ok? E quando um planeta coopera com o outro e dá a mão para o outro, ajuda o outro a acontecer, eu te ajudo a acontecer. Eu ajudo a tua Vênus a fluir, eu ajudo a tua Vênus a fluir bem, eu ajudo o teu Marte a fluir bem, né? E agora a gente fala do último, que são as oposições. O que são oposições? São planetas, um oposto ao outro, um contrário ao outro, num cabo de guerra. São ângulos de 180 graus entre os planetas. É quando temos no mapa, como eu já disse, um cabo de guerra, um planeta contra o outro. Estes são aspectos que dificultam a ação do planeta, pois é como se tivéssemos um em desacordo com o outro. Então você imagina um de um lado, outro do outro, quem é que ganha essa briga? Difícil. Bom, meus amigos queridos, eu espero que isso tenha ajudado. A astrologia é uma arte e uma ciência à maneira antiga, com muitos detalhes, né? É algo que leva uma vida para se aprender, porque não basta ler, tem que viver. Então a gente tem que viver muitas luas, a gente tem que viver muitos eclipses, a gente tem que viver muitas quadraturas para sentir na pele e na alma o significado disso tudo. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais e perceberem que todos nós temos aspectos favoráveis e desfavoráveis, que existe a força do destino que impera sobre o mapa, como eu sempre digo às vezes de maneira acachapante, mas é o nosso livre-arbítrio que vai olhar para aquele saco de limões e decidir fazer ou não uma caipirinha. Ok? Bom, amanhã tem mais. Nessa semana eu falo sobre o equinócio da primavera, a gente tem mudança de estação e no final dessa semana a gente tem lua nova no signo de Libra. Um beijo carinhoso, amanhã tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.